Vamos dar início a mais uma aula de vegetarianismo. Temos connosco a Eduarda, já uma velha conhecida, mas nova na idade, uma jovem, que só não nos venda mais porque traz ainda a máscara, mas que em breve vamos deixar de cair, se Deus quiser, e que vamos falar hoje sobre leguminosas secas. Estas hoje são as favas e as ervilhas. As favas, por tradição, nós costumamos mandar à fava as pessoas, mas isso é uma longa história que um dia até posso contar, mas por graça. Hoje vamos falar delas como base de alimentação e que deve fazer parte também dessa grande biodiversidade alimentar. Eduarda, a fava é de facto um grande alimento, não é verdade? É, sim senhor. Então, hoje a nossa protagonista é a fava, que é uma leguminosa, no caso hoje são frescas, também podem ser secas, e é uma leguminosa muito rica, deve fazer parte, não as favas, mas as leguminosas, como sabemos, fazem parte da nossa roda dos alimentos e devem ser consumidas diariamente, devem fazer parte da nossa alimentação diária. São muito ricas em antioxidantes e fibras e ferro. Elas aparecem na primavera, por isso até é bom que elas sejam consumidas nessa altura, não é? Sim, as favas agora do frescas? Sim, frescas do mês de maio, quando elas começam maio até junho, assim, a surgir, sim, e duram até junho. As favas têm uma particularidade, uma pequena particularidade. São uma leguminosa muito boa, muito rica, mas há pessoas que realmente não a podem consumir. Não a podem consumir porque têm uma deficiência de uma enzima, que é chamada glicose 6-fosfato desidrogenase, que impede de conseguir... É destas coisas que eu tenho que pedir para voltar a repetir, porque acho que ninguém entendeu. Então, tem que... É uma deficiência de uma enzima chamada glicose 6-fosfato desidrogenase, que é uma enzima necessária agora acho que já percebi. para que possamos consumir a fava, porque isto vai provocar uma patologia nas pessoas chamada do favismo. E chama-se favismo precisamente porque se detectou após o consumo de favas que as pessoas desencadeavam anemias gravíssimas, são crises hemolíticas, que podem mesmo levar à insuficiência renal e à morte, em casos mais graves da doença. Anemias são ausência de ferro? Neste caso não. Neste caso é uma anemia diferente, que é uma anemia provocada pela deficiência na enzima da glicose 6-fosfato desidrogenase. Ou seja, não é uma anemia provocada pela ausência de ferro, é uma anemia provocada pela deficiência, por uma crise hemolítica. Muito bem. Então, já sabemos que existem mais que um tipo de anemia. Exatamente, porque a fava, como o leguminosa que é um aliado na prevenção de outras anemias, no caso de ferro, por ausência de ferro, por deficiência de ferro. Como ela é muito rica em ferro, é um grande aliado na prevenção de anemias ferropritas. Por isso, todas as pessoas podem comer favas, desde que não tenham esta patologia. Podem e devem. Pitágoras, por exemplo, dizia aos seus seguidores para não comerem favas, porque ele, segundo a tradição, poderia sofrer de favismo, por isso ele sabia e dizia aos seus seguidores para não comerem favas. Exatamente. Nós vamos fazer aqui um prato que é muito simples. São batatas que foram cozidas com a pele. Elas vão ser esventradas, salvo seja. A palavra esventrada é assim uma palavra forte, não é? Vamos retirar o interior, vamos aproveitar também. Vamos fazer depois um estrugido, um refogado, como lhe queiram chamar, de alhos e cebola e tomate. Vamos juntar as favas, vamos deixá-las estufar. Vamos juntá-las com a camisa, certo? Vamos juntar com a camisa. Elas têm a camisa, ficam assim com este aspecto. Há pessoas que não conseguem comê-las com a camisa, sim, têm graves problemas gastrointestinais, mas é na camisa das favas que estão toda a sua riqueza ao nível das fibras. Por isso, e é muito mais sustentável a gente consumir as favas com fibras. Por isso, sempre que a gente conseguir consumir as favas com a sua camisa, não é de retirar. No fundo, também há muitas pessoas que não gostam de favas por causa da camisa, porque a camisa é um bocadinho mais amarga, não é? Exatamente. Por isso, depois fica ao critério de cada um. Se gostarem de favas com camisa, comandas com camisa, porque elas de facto ajudam em fibras, ajudam o trânsito intestinal, são boas para o trânsito intestinal. Para reduzir o colesterol, as fibras também são ótimas aliadas
E para a manutenção da saciedade, do apetite. Assim, para a pessoa assim, digamos assim, com uns quilos a mais comum, não é? Por isso ajudam. Vamos usar coentros, que os coentros são ótimos também para nos pratos de favas, usados mais a sul do que a norte, embora hoje também haja uma grande admiração pelos coentros e cada vez se usem mais coentros também a norte. E vamos usar pimenta e não vamos usar sal nesta receita, porque vamos usar mais ervas aromáticas. Vamos aumentar as ervas aromáticas para não usarmos. Nesta receita também não temos nenhum alergénio. Não temos glúten, não temos leite, não temos soja, não temos nenhum alergénio. Portanto, é uma receita que todos podemos fazer e todos podemos comer, salvo os que têm favismo. Isso é a salvação de qualquer cozinheiro. Qualquer cozinheiro que ouça uma coisa destas dá pulos de alegria, porque nós às vezes nem sabemos o que é que vamos fazer, porque em 100 pessoas aparecem 10 que têm uma alergia ou que têm uma intolerância ou qualquer coisa. Hoje em dia é cada vez mais frequente, sim. E acha que isso deve-se a quê? Deve-se ao estilo de vida que cada vez mais é uma velocidade maior, também à poluição a que somos sujeitos, às radiações a que somos sujeitos, portanto, já, mesmo a infância, cada vez mais surge já na infância este tipo de alergias e intolerâncias alimentares. Também temos mais conhecimento para as identificar, não é? Do que tínhamos antigamente. Sim, antigamente as pessoas comiam, ficavam doentes e não sabiam muito bem o que era, não é? Exatamente, porque também não é muito fácil de diagnosticar. Nós agora conhecemos bem. É diagnosticado mais cedo, as pessoas têm essa... Mas o estilo de vida que levamos também ajuda. Bem, vamos juntar tudo aqui e vamos usar depois este interior das batatas para usar. Vamos usar só duas, porque só somos dois, não vale a pena estarmos aqui a fazer para mais. Vamos picar a cebola. Nunca mais sujei a minha cozinha a fazer refogado. Está a ver? Já ajudei em alguma coisa. Ainda não me cortei. Não, o segredo mesmo é ter uma boa faca e isso ajuda imenso. Ajuda imenso. A cebola e o alho fazem sempre parte da nossa dieta mediterrânica ou mediterrânea, não é? Posso dizer das duas formas. Sim. E são uma boa base da nossa alimentação. Mesmo a nível do sistema cardiovascular, são ótimos aliados para mantermos a sua saúde, não é? Vamos aqui ligar. E o nosso azeite, que também é um forte aliado da dieta mediterrânea. Sem abusar em quantidades, não é? E na anterior falamos das vantagens da batata doce em detrimento da batata normal, mas num estilo de vida saudável e numa alimentação saudável é imperativo a variedade, não é? E a batata é um ótimo alimento para ser usado como guarnição e como fonte de hidratos de carbono. É que de repente a batata parece que é um inimigo, não é? Exato. Parece que virou um inimigo. A batata e os hidratos de carbono, porque hoje em dia existe muita tendência na perda de peso sem acompanhamento, as pessoas optam por cortar os hidratos de carbono. Isso é um erro. Os hidratos de carbono, de facto, fazem-nos muita falta e 60% do nosso valor energético diário consumido deve ser proveniente exatamente dos hidratos de carbono. E as pessoas, por aquilo que leem e que são bombardeadas, acabam por retirar os hidratos de carbono da sua alimentação para perder peso de forma rápida. E isto sem o acompanhamento de um profissional de saúde, um nutricionista, é muito perigoso. É muito perigoso porque aumenta a irritabilidade das pessoas, pode provocar alguma dor de cabeça, algum cansaço, pode ter o efeito inverso, que é o cérebro depois, como está mal alimentado com esta ausência de hidratos de carbono, vai exatamente... Já sabem, quando as pessoas estiverem muito irritadas lá em casa, deem-lhe bolachas sem açúcar, pode ser sem açúcar, não é? Não, tem que ser com açúcar, eles precisam de ou açúcar. com açúcar, que é para elas ficarem mais calminhas. Mas é mesmo.
Depois o cérebro vai pedir este açúcar rápido e é aqui que também predomina o fracasso das dietas de perda de peso. Juntamos agora o tomate. Temos sempre cuidado de não deixar queimar a cebola e o alho, é muito importante isso. E vamos juntar agora O nosso protagonista de hoje. as favas. Nós estamos a fazer esta receita para 2 pessoas, por isso não vamos abusar nas quantidades. Vamos baixar aqui o lume e vamos cobrir e deixar cozinhar. Uma coisa importante, nós estamos aqui a rechear batatas e muitas pessoas dirão, e bem, que em unidades de 500, 600, 800, 1000 pessoas, rechear batatas, dirão assim, bem, aquele chefe está ali e está a viajar na maionese, não é? Isto pode ser feito em camadas, ou seja, podemos fazer exatamente assim, podemos cozer as batatas com a pele e depois podemos fazer em camadas nos tabuleiros, colocar uma camada de batata, uma camada do estofado de favas, outra camada de batata, fazer intercalada e terminar depois com uma base de molho de tomate, pão ralado e meter ao forno e ficamos exatamente com a mesma receita. Em vez de ser batatas recheadas, fazemos 1000 folhas de batata com favas. Fica exatamente igual, a receita é a mesma, mas a apresentação aqui é outra e depois corta-se e serve-se em espátula. Vamos picar então aqui os coentros. Não achou uma boa ideia? Achei mesmo muito boa ideia, até porque depois, empratando com a espátula, também dá para manter um aspecto agradável Claro. depois no empratamento e na entrega ao utente. É que senão as pessoas depois eu vou às unidades e eles não acabam de mim. Mas temos que ser mente abertas e ter a capacidade de reinventar os pratos e de adaptá-los à nossa realidade. É que depois não gostam de nós, sabe? E com razão, quando a gente começa aqui a inventar coisas, aquilo é muito bonito, Está mas dando trabalho. não serve para nada. Fazem lá umas coisas muito bonitas, mas que não serve para nada. Por isso, deixamos cozinhar lentamente. Cozinhar lentamente é essencial. Sei que às vezes nós temos muita pressa na cozinha, estamos com horários muito apertados, mas cozinhar lentamente é muito importante. Lentamente mantém o sabor dos alimentos, por isso estas favas não precisa também muito tempo, mas 20 minutos é essencial. Vamos deixar cozinhar e depois vamos rechear as batatas. Voltamos já. Vamos só terminar então aqui, como eu disse, vamos usar aqui este restinho de batata que sobrou. Não se perde nada. Não se perde nada. Mas acho que tinha aqui uma coisa importante para dizer em relação relativamente às não é? favas. Sabia que as favas têm uma substância que pode ajudar aqui na sintomatologia da doença de Parkinson. Como assim? A medicação utilizada para alívio dos sintomas da doença de Parkinson é a mesma substância que existe naturalmente nas favas, que é a levodopa. Obviamente que a fava não vai substituir a medicação, não é como é óbvio, mas vai aqui Mas ajuda, não é? ajudar a ter um aporte de levodopa um bocadinho maior. Agora também, claro que não vamos consumir favas só por causa disto, mas é uma curiosidade importante. Ou seja, aumentando uma quantidade semanal na alimentação ajuda. Ajuda no alívio dos sintomas. Fica aqui então a sugestão da primeira receita e vamos passar para a segunda receita, que são ervilhas. Nesta segunda receita temos 2 novidades. Bem, melhor dizendo, uma novidade. Porque a primeira são as ervilhas. As ervilhas não são novidade, a não ser a explicação da Eduarda. A segunda, essa sim é uma novidade, é o trigo cozido. O trigo normalmente nós usamos sempre para fazer pão, ou seja, para fazer farinha. Mas a ideia do trigo cozido é uma sugestão, é uma utilização já muito antiga, muito ancestral, que foi deixada de ser utilizada há muitos séculos e que voltou a estar na moda. Estas coisas, as modas, Vão e vêm. vão e vêm, não é? E agora voltou um pouco
esta moda da utilização do trigo espelta, do trigo sarraceno e também da cozedura da cevadinha, do cevadoto, que se faz. O cevadoto é um risoto feito com cevada. A cevadinha usava-se muito no tempo da guerra, as pessoas mais velhas lembram-se que usava-se a cevadinha em vez do arroz, quando não havia arroz, e agora usa-se este trigo cozido. Que é uma excelente moda que voltou. Que é bastante moda, que é uma forma de nós comermos outro cereal. Outros cereais, que outras não, fontes de hidrato de carbono, que não e são este- batata, arroz e massa. E este que é próximo de nós, ou seja, escusamos de andar a comer aquelas quinoas que vêm do Peru ou que Exatamente. vêm lá do fim do mundo. Que é um consumo mais sustentável. Exatamente. E também, neste caso, nesta receita, o trigo, como sabemos, as leguminosas têm boa fonte de proteínas, mas não são de grande valor biológico. E o trigo aqui como cereal vai aumentar o valor biológico aqui das nossas ervilhinhas e vai aumentar aqui a riqueza deste prato. Ou seja, quando construímos esta receita, tivemos em conta isso, tivemos em conta que tivemos que fazer uma receita que equilibrasse essas duas partes. Usando as ervilhas, tivemos que encontrar um contraponto, ou seja, um cereal para fazer o Aumentar equilíbrio. aqui, sim, o valor biológico das... Com o uso do trigo, estamos aqui a introduzir um alergénio nesta receita, que é o glúten. Quem tiver intolerância ao glúten ou a doença celíaca, não pode consumir o trigo, terá aqui que substituir por outra alternativa isenta de glúten. Qual, por exemplo? O trigo sarraceno, por exemplo. O trigo sarraceno. Que é uma espécie de trigo que também se produz em Portugal. Mas que está isenta de glúten. Mas É um tem, pseudo-cereal, não é tanto um cereal, mas tem as características. Tem, e que está isento de glúten. exatamente. E as nossas ervilhas? As nossas ervilhas também são uma leguminosa fresca, que são da família das favas. Também Portanto, pode ser consumida seca. também pode ser consumida seca, exatamente. Todas as leguminosas podem Eu ser hoje também desidratadas. gosto de estar aqui um bocadinho no contra para dizer estas coisas. Claro que sim, então é uma conversa feita de contras e de não, há Não, porque discussão. hoje deixou-se de usar, é curioso que deixou-se de usar, por exemplo, era comum usar-se ervilhas secas e deixou-se de usar, hoje praticamente não se usa. Sim, mas ainda se usa. Mas as ervilhas são de facto eu diria que devido à quantidade de ervilhas congeladas, as pessoas começaram a gostar menos de ervilhas que gostavam uns anos atrás. Sim, mas devido à sua utilidade, à sua diversidade na alimentação, é talvez a leguminosa que mais consumimos. Ora no arroz de ervilhas, ora é numa jardineira, ora é para dar cor ao prato. De uma forma caseira. Às vezes abusamos um bocadinho mais, não é? De uma forma caseira, banalizamos aqui um bocadinho o consumo. Ainda bem, não é? Porque é uma leguminosa e, como disse na receita anterior, devemos consumir leguminosas diariamente, mas a ervilha é talvez aquela com a qual estamos mais próximos, mais familiarizados. e se calhar nem nos damos conta, não é? Que é uma leguminosa precisamente por ser fresca. Não estamos tão... E devemos sempre contrabalançar com outros legumes, com outras fontes, ou seja, por exemplo, nas favas vimos que temos que ter às vezes alguns cuidados. Com as ervilhas não temos... Não, as ervilhas já não têm assim, embora seja da mesma família e muito semelhante à fava, não tem assim contraindicações conhecidas, são ótimas, têm os antioxidantes, têm as características todas das leguminosas, como são antioxidantes, é rica em ferro, tem processos anti-inflamatórios, portanto é um ótimo aliado também, principalmente nos vegetarianos. Sim, os vegetarianos, por exemplo, um puré de ervilhas é uma coisa deliciosa, não é? Sim. Eu gosto imenso. Acho uma delícia. Eu também gosto muito de ervilhas. Eu gosto muito de ervilhas, acho um puré de ervilhas acho uma coisa mesmo deliciosa. Acho que temos... Nós colocamos aqui azeite, alho e cenoura. Vamos colocar aqui as ervilhas. Como sempre, não deixamos nunca ganhar cor o alho e a cebola, não é?
porque isso é um erro muito grave que às vezes se comete, que é deixar que o azeite atinja uma temperatura muito elevada. E aloura a nossa cebola, não é? Exatamente. Temos aqui o trigo já cozido. O trigo demora 25 minutos, meia hora a cozer. Pode-se pôr de molho. Também ajuda Pode-se no pôr de processo molho, de também ajuda cozedura. depois no processo de cozedura. Vamos depois, juntar aqui o trigo. Aqui, quem tem uma dieta mais flexível e que consome, portanto, ovos e leite, ovo-lacto-vegetarianos, ainda podemos enriquecer aqui esta receita, não é? Exato. Com um ovinho escalfado. É muito calórico, os grãos de trigo são muito calóricos. Um cereal, portanto, são ricos em hidratos de carbono, têm as suas calorias, mas eu creio que não devemos fazer a nossa alimentação com base na contagem de calorias. Devemos ter uma ideia daquilo que estamos a ingerir diariamente e daquilo que necessitamos, mas acima de tudo temos que ter a percepção do valor nutricional dessas calorias que ingerimos e não tanto a quantidade. Nós temos aqui um caldo de legumes que fizemos com as apadas dos legumes. Vamos juntar aqui. Mais uma vez, não deitamos nada fora. Não deitamos nada fora, aproveitamos tudo, não é? Essa é uma boa prática que nós incentivamos já há muito tempo. Não somos pioneiros, mas com certeza fomos dos primeiros a fazer. Nas nossas casas, nas nossas cozinhas. E agora vamos deixar de estufar mais uma vez lentamente, durante cerca de 15 minutos antes de adicionarmos antes de adicionarmos a pimenta e os coentros. Voltamos já. Vamos então temperar de coentros e pimenta. Mais uma vez não usamos sal. Mais uma vez não usamos sal. E a nossa receita estaria pronta se fosse vegan. Se nós quiséssemos utilizar agora com ovos, como vamos de fazer, vamos então juntar os ovos e vamos deixar escalfar. Sempre lembrando, certo? Ponho um por pessoa, dois. Não é suficiente. Tudo com peso e medida. Sabes como é que as pessoas podem gostar dos nutricionistas? Claro. Ninguém gosta deles. Vamos colocar então os ovos, assim, um por pessoa. Se fosse para mim eram dois, mas só pode ser um, não é? Temos as ervilhas e temos o trigo, temos as proteínas. E vamos deixar então cozinhar lentamente durante cerca de 5 minutos. Já sabemos que nas nossas unidades nós temos que servir a gema bem cozida. Se fosse em casa seria cremosa, mas nas nossas unidades tem que ser bem cozida. Segurança acima de tudo. Terminamos mais uma aula de vegetarianismo. Eduarda, uma grande lição mais uma vez. Espero que tenham gostado das receitas e até breve. Até breve.